Boa tarde, meus queridos. Nesse momento, com muita alegria, estamos adentrando o seu lar, o seu local de trabalho, para que a gente possa levar um pouco a mensagem espírita, diretamente aqui do Lar Espírita Francisco de Assis, hoje através de uma reunião virtual. Todos sabem que aos domingos ocorre a reunião pública aqui nessa casa, mas que em obediência e naturalmente colaborando aí com as autoridades sanitárias, nesse momento nós estamos fazendo tão somente uma transmissão virtual com a finalidade de agregarmos os nossos corações e de nos congraçarmos nesse momento tão grave pelo qual passa o nosso planeta. E essa vai ser também a nossa oportunidade de refletirmos a respeito de um tema um pouco diferente do que está dominando nesse momento a mídia. Até para que, claro, nós temos que contextualizar, mas estaremos também tratando o nosso destino, o que nos espera mais além, que é os desafios para o mundo de transição. E que, com toda certeza, esse momento que nós estamos vivendo faz parte. Então nós iremos começar essa nossa transmissão com uma oração, como sempre fazemos, uma oração de abertura, que solicitamos que você nos acompanhe nela. Estejamos todos nesse momento compenetrados, que nós possamos estar com os corações entrelaçados, mas sobretudo com o pensamento voltado para Jesus, que é o nosso Mestre Maior. Senhor Jesus, porque disseste um dia que onde se encontrassem 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, estarias no meio delas. Nesse momento nós nos depositamos em tua presença, rogando-te a proteção para esse momento, para que os nossos corações sejam preparados para receber essa mensagem. E para que todos nós sejamos inspirados e tenhamos a compreensão exata da importância do teu Evangelho, do entendimento, sobretudo, dessa doutrina maravilhosa que nos alcança o coração e que, sobretudo, nos dá a serenidade e a força para superar todos os momentos, sejam eles aqueles mais críticos, como também para que possamos nos portar adequadamente nos momentos da vida. Nesse instante, nós te rogamos que auxilia esse trabalho, porque aqui estamos reunidos, através desse congraçamento virtual, na certeza de que estás ao lado de cada um de nós, através também dos teus mensageiros que nos assistem. Muito obrigado, Senhor Jesus. E assim iniciamos esse trabalho em teu nome, e que assim seja. Então vamos falar hoje dos desafios para o mundo de transição. Na realidade, o mundo de transição é exatamente aquela proposta que já temos desde a codificação kardeciana, quando nós já tínhamos a previsão de que passaríamos para essa condição. É natural que o mundo de transição ainda enfrente determinados desafios, como os que a gente está assistindo agora, ou melhor, o que a gente está vivendo agora. Mas esses desafios, com toda certeza, já eram previstos até mesmo no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos encontrar no capítulo 3, item 19, um pequeno trecho de Santo Agostinho, que nós vamos apresentar, que nós vamos ler aqui, para que possamos contextualizar essa nossa fala. Santo Agostinho, na ocasião, já dizia: ele, planeta Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele a lei de Deus imperará. Ou seja,
nós estamos então numa fase a caminho desse planeta de regeneração, não de agora, quando o assunto começou a ser mais explorado, principalmente através da obra do Manuel Filomeno de Miranda. Mas desde a codificação de Allan Kardec, nós já temos essa perspectiva, porque exatamente foi esse um dos objetivos pelos quais a doutrina espírita chegou até o nosso planeta, né? Ela nos foi revelada exatamente como esse momento, vamos dizer assim, como esse prelúdio desse planeta de regeneração. E nessa nossa conversa de hoje, nós recorremos mais especificamente ao Espírito Hamed, que principalmente no livro Renovando Atitudes, ele nos traz algumas reflexões muito interessantes para que nós possamos pensar, avaliar a nossa condição, até como de fato estamos contribuindo com esse planeta, com esse mundo de regeneração que está por vir. Porque a Terra, claro, ela irá mudar sem sombra de dúvida a sua destinação, passando, né, subindo a sua, principalmente na hierarquia dos mundos, mas é evidente que para que isso aconteça, nós vamos precisar de fazer a nossa parte, porque a coletividade, tudo está interligado, tudo está conectado, né? Fazemos parte de um todo, e o planeta vai ascender na medida em que nós nos ascendermos também na condição de indivíduos. E vamos encontrar no Evangelho, no capítulo 3, item 17, uma frase que vamos utilizar por base, que é bastante interessante. Diz aqui: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Isso está no capítulo 3, item 17. Então, até o comecinho aqui já nos faz compreender esse momento que estamos vivendo, né? Nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Ou seja, ainda não estaremos em nenhum mundo feliz. É evidente que nós ainda teremos cataclismos, que nós ainda teremos pandemias, que nós ainda teremos momentos como esses que está sendo atravessado, mas que iremos, sem sombra de dúvida, superar. Mas a nossa posição diante das circunstâncias, essa sim, sofrerá uma indiscutível transformação. Então, a reflexão que nos é dada, de acordo com o Espírito Hamed, os regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. Olha que interessante, estamos exatamente neste momento repensando principalmente a contribuição para a manutenção e continuação da vida. Todos nós sabemos que diante dessa pandemia está havendo uma série de posições, desde as posições mais extremas que falam a respeito aí de eventuais, sei lá, digamos assim, teorias de conspiração, né, acusando pessoas que podem ser inocentes e que nós não temos o direito de julgar por atitudes menos nobres, assim como também está havendo aquela perspectiva, e talvez mais acertada, de que nós estamos de fato agredindo muito o nosso planeta. E isso pode ser um recado, pode ser um sinal que a natureza está nos dando para que nós possamos mudar a forma de lidar com o nosso ambiente. Assim como também, evidentemente, que estamos tendo uma oportunidade extraordinária de resgatarmos valores que estavam sendo perdidos, né? Por exemplo, do convívio familiar. Nesse momento de isolamento, aqui estamos nós, né? Muitos de nós, às vezes, só nos víamos
principalmente no âmbito das famílias, em momentos muito particulares. E hoje estamos tendo a oportunidade do convívio, resgatando esse valor familiar que antes estava se deteriorando. Agora, é muito importante nós entendermos também que, como já falamos no nosso início, tudo está conectado. E dentro dessa conexão, que ela é, vamos dizer, ela é trazida, é tratada pela doutrina espírita, mas é referendada também por Carl Gustav Jung, através da teoria da sincronicidade, significa exatamente que nós crescemos na justa medida em que nós também atuamos em consonância com as demais pessoas com quem nós convivemos. Ou seja, também quando nós crescemos e nos desenvolvemos, a sociedade que nós vivemos, ela também cresce por solidariedade. Então, é muito importante, nessa condição, nós fazermos essa reflexão. Na condição de regenerados, estamos, de fato, lidando dessa forma, vivendo dessa forma em sociedade e, sobretudo, convivendo em relação ao nosso planeta? Ou seja, estamos, de fato, colaborando com a chegada desse mundo de regeneração? Ainda de acordo com Hamed, os regenerados sabem que, ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal em busca do crescimento e perfeição. Então não é sozinhos. Nós chegaremos realmente de mãos dadas a esse destino mais feliz que nos aguarda. Não é através do isolamento que nesse momento se nos impõe, tão somente por questões de ordem sanitária e de saúde, mas é exatamente através da capacidade que nós temos de fazer com que outras pessoas possam também ter a oportunidade que nós vislumbramos. Aí vem a importância da divulgação. Não só da divulgação dos postulados doutrinários, mas dos princípios éticos morais que nos regem. Emmanuel, em uma das mensagens que ilustram uma compilação muito interessante feita pela FEB, do livro de Mateus, fala de maneira, uma das mensagens iniciais, ele coloca de uma maneira muito interessante a importância de estarmos contribuindo, assim como Jesus subiu ao monte e ensinava as pessoas, que nós possamos também fazer a nossa parte nesse desiderato. Então, se temos condições, façamos uma palestra. Se não temos condições de fazer uma palestra, vamos fazer a leitura de uma mensagem para as pessoas que, de repente, podem assimilar de maneira positiva, que estejam receptivas a essa mensagem. Ou se nós não podemos, se não é esse, né, eventualmente não é isso que nós podemos fazer, que nós possamos auxiliar a pessoa, o nosso colega, o nosso irmão, aonde quer que ele se encontre, no campo de atividade que ele se encontre. Ou seja, não é necessário nós simplesmente trabalharmos numa visão conversionista. Ou seja, o mais importante é aplicarmos os valores ético-morais que nós tivemos a oportunidade de conhecer na doutrina espírita. Ainda ele nos alerta que os regenerados voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade. Ou seja, mais uma vez, a questão do autoconhecimento se coloca. Porque nós não vamos encontrar Deus no nosso exterior. Nós não vamos encontrar Deus em templos de pedras, feituras de mãos humanas. Por isso que nesse momento nós estamos tão seguros do congraçamento que temos, porque se cada um de nós voltar nesse instante para dentro de si mesmo, estará em contato com o Criador da mesma forma. O templo religioso, a casa espírita, ela é importante, sem sombra de dúvida, para que a gente se retroalimente. É como em uma determinada situação, uma certa igreja, em uma certa igreja havia um frequentante que sentava todos os dias no mesmo banco.
E a gente sabe que nós temos mais ou menos, né, esse hábito de repetir as mesmas rotinas. Então ele sentava sempre na mesma fileira, no mesmo banco, na mesma posição, e aquilo foi durante vários anos, até que ele de repente deixou de comparecer naquela instituição religiosa. E aí o líder da instituição, um pastor, resolveu visitá-lo para ver o que estava ocorrendo, porque ficou preocupado. Chegando lá, encontrou ele perto de uma lareira se aquecendo, era inverno. E ele perguntou: mas por que foi que a gente percebeu que você não está mais frequentando a reunião e achei importante vir aqui para saber o que está acontecendo, se está tudo bem. Ele continuou olhando para a lareira e puxou, à medida que ele colocava os galhozinhos ali, ele disse: olha, tem muito tempo que eu vou naquela igreja, sento no mesmo local, participo dos mesmos cultos e canto as mesmas músicas. Acontece que eu me cansei e agora eu vou servir a Deus e vou orar aqui mesmo da minha casa. Aí foi quando aquele pastor puxou uma brasa para fora ali da lareira. Aí aquele senhor não entendeu muito, mas falou: olha, ela vai se apagar. Falou: sim, é isso que vai acontecer com você. Porque quando esse carvão está lá, junto com os demais, ele está se alimentando do calor dos outros. Tirando para fora, ele se apaga. Então é importante que você esteja lá, para que você sinta o calor dos demais irmãos e se realimente da sua fé. Então é muito importante que a gente tenha a oportunidade de estar, sem sombra de dúvida, estarmos reunidos. Mas isso não significa que nós vamos encontrar a Deus no nosso companheiro ou na casa que frequentamos. O objetivo dessas reuniões que nós fazemos, é somente fazer com que estejamos nos alimentando dessa mesma fé que nos enobrece o coração, e para que a gente não vá aos poucos se distanciando, como infelizmente acontece com muitos que acabam achando que vão conseguir frequentar, ou vão seguir, frequentar não, que vão conseguir, manter aí o seu posicionamento doutrinário, mesmo não frequentando. Também Hamed nos alerta: em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima. Então, se nós conseguimos adentrar o nosso interior, nós já não buscamos mais, pura e simplesmente, na exterioridade, onde em muitas ocasiões nós achamos que encontraríamos o refúgio para as nossas aflições, o bálsamo para as nossas dores, mas quando nós buscamos dentro da nossa vida íntima, aí nós de fato encontramos lá, naquele cerne, aonde está o centro da nossa própria dor. É ali que nós encontramos aquilo que nós tanto buscamos do lado de fora. Ele ainda prossegue nos alertando: fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro de seu universo interior, na intimidade da própria alma. Ou seja, essa jornada cósmica não é tão somente, como a ciência tem feito através do conhecimento do universo, como é o caso da astronomia e tantas outras ciências correlatas, mas é dentro deste universo que se descortina para dentro de nós mesmos, que é, vamos dizer assim, o microcosmo em toda a sua grandeza. Hamed ainda nos alerta e nos recomenda a seguinte reflexão: regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Eu me recordo de uma mensagem de André Luiz, do livro Sinal Verde, muito interessante, em que ele nos alerta: irmãos em perigo, aqueles que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro apenas à custa de golpes verbais. Ninguém muda simplesmente através da crítica ou através dos apontamentos. Somente as pessoas muito maduras são capazes de entender as críticas como construtivas, ainda que sejam as mais bem intencionadas.
Então, o que nós precisamos compreender para que estejamos trilhando esse caminho da regeneração é que nós somente podemos mudar a nós mesmos. Já tivemos situações em que, ao terminar palestras, pessoas vêm até nós e dizem: puxa, eu gostei tanto dessa palestra, mas é uma pena que o meu marido não assistiu, porque ele precisava muito de ouvir. Então, no livro Atravessando a Rua, o Richard Simonetti traz uma situação bastante interessante que ilustra bem isso, porque o senhor Orestes era o nome de um líder ali, de uma determinada instituição espírita, e ele havia indicado para uma senhora que fizesse o Evangelho no Lar. Encontrando com ela, perguntou como estava indo, e ela disse: olha, infelizmente, depois que nós começamos, passamos a ter alguns problemas. Ele: mas como? Olha, sinceramente, passamos a ter alguma desarmonia, algum desentendimento. Ele, muito curioso, perguntou se podia participar de uma das reuniões. E ela: claro, na próxima reunião o senhor é nosso convidado. E foi quando ele lá compareceu. Acontece que eles abriram ali o Evangelho, e numa parte não comentada, né, naquelas transcrições do Evangelho de Mateus, que foi aberta ao acaso, foi lido lá quando Jesus disse que aquele que chamar o seu irmão de louco perecerá no fogo do inferno. Aí um dos irmãos ali, um dos filhos daquela senhora, já disse para o outro: olha, você me chamou de louco ontem, olha o que vai acontecer com você. O outro disse: mas aí você não fala por qual motivo você fez isso. Aí, de repente, ela começou a tentar contemporizar aquela discussão. Foi quando o senhor Orestes disse: para tudo, não é assim. A mensagem do Evangelho é para a reflexão, não é para a reflexão do outro. Então, se continuar dessa forma, o culto, o Evangelho no Lar, vai deixar de ser Evangelho no Lar e vai se transformar em um tribunal, que era realmente o que estava acontecendo naquele momento. Certa vez, a gente fazendo uma palestra, uma senhora sentada à frente, juntamente com seu esposo, e a casa estava bastante cheia, e à medida em que a gente ia desenvolvendo o tema, ele cutucava, né, aquele senhor cutucava aquela senhora e dizia: você está escutando bem? Você está ouvindo bem? E ela, de certa forma, dava uma retrucada, assim, como que para que ele parasse com aquilo, né? Mas a gente se imaginar numa situação dessas. Por mais que seja uma mensagem interessante, é claro, a gente não vai se sentir bem, né? Então, o mais importante, sem sombra de dúvida, é cada um olhar para dentro de si próprios. E assim, são aqueles que contribuem para um mundo melhor. E Hamed ainda nos recomenda que indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados. Sim, não pode. Por exemplo, estamos hoje vivendo uma realidade de isolamento social que pode aí se prolongar por mais um mês, 2, 3, não sabemos. E o que nós podemos fazer? Somente a parte que nos cabe, que é mantermos-nos isolados e ter os cuidados que aí estão sendo preconizados. E aí ele recomenda que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes da sua vida. Tem até uma pequena história bastante conhecida, que eu acho que a gente pode evocar para poder exemplificar, ilustrar essa situação. Conta-se que Sócrates estava com seus discípulos à beira da estrada, e quando o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece, e estava ali a oportunidade extraordinária dele ensinar aos seus seguidores. Foi passando uma caravana, que era na realidade de uma mudança, e naquele momento, aquele que seria o proprietário daqueles bens que estavam sendo transportados, viu aquele velhinho ali, né, descalço, como Sócrates sempre andava, e perguntou: meu bom ancião, me diga, essa cidade para a qual estou mudando, é uma cidade boa ou ruim de se viver? E Sócrates perguntou para ele: como é a cidade de onde você está vindo? Ah, uma cidade muito ruim. Eu, felizmente,
não via a hora de mudar-me de lá. As pessoas eram antipáticas, pessoas extremamente cruéis, arrogantes, pessoas infelizmente maldosas, muito preocupadas com a vida uns dos outros, de fato um ambiente tóxico, um ambiente ruim de se viver. Aí Sócrates disse para ele: eu lamento te informar, meu amigo, mas você está mudando para uma cidade exatamente igual. E como ele já estava chegando ali, foi embora pensativo, né, entristecido, mas seguiu adiante. E aí, por coincidência, foi chegando uma outra caravana de outro que estava se mudando e que procurou Sócrates e fez a mesma pergunta. E naquele momento Sócrates também devolveu a pergunta: como é o local de onde você está se mudando? Ah, uma cidade maravilhosa. Eu lamento que eu tivesse de mudar de lá, porque as pessoas eram solidárias, fraternas, amigas, um ambiente maravilhoso. Ele disse: eu tenho uma excelente notícia para te dar. Você está mudando para uma cidade exatamente igual. E ele ficou muito feliz, radiante, prosseguiu ali seu caminho. E os discípulos vieram: mas, mestre, o senhor enlouqueceu? Deu a mesma resposta para situações totalmente diferentes. Mas ele disse: não, a verdade é que cada um ali está levando a si próprio com a mudança. Então não adianta a gente pensar que mudar de local, mudar de destino, mudar de casa, mudar de família, mudar de casamento vai mudar alguma coisa, né? Porque a gente leva a gente próprio. Nós somente vamos de fato fazer uma transformação em nossas vidas quando começarmos mais uma vez a olhar para nós mesmos num processo de autoconhecimento permanente. E ele ainda nos alerta que os regenerados conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores e que, por isso, diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Porque uma das coisas mais importantes que nós podemos desenvolver na nossa vida é a capacidade de discernimento. E quando nós realmente aprendemos a esse discernir, nós sabemos exatamente o que é a responsabilidade que cabe aos outros e qual a responsabilidade que cabe a nós. E não adianta a gente simplesmente achar que vamos mudar as demais pessoas ou que vamos assumir determinados encargos e estaremos ajudando essas pessoas. Muitas vezes estaremos atrapalhando. Então, isso precisa ser observado também naquelas ações de promoção e assistência social que nós tanto fazemos. E ele ainda nos alerta: só fazem, portanto, autojulgamento, deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Isso arrematando, né, o que nós acabamos de fazer. Na realidade, os regenerados trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder da observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. Observação. Veja o quanto isso é importante. Quando nós temos condições de voltar para dentro de nós mesmos e fazermos a auto-observação, que é observar os nossos sentimentos, observar os nossos pensamentos, observar as nossas motivações internas, nós nos tornamos capazes também de observar melhor, de sermos mais analíticos em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. E aí buscarmos, inclusive, os motivos, os porquês daqueles acontecimentos. E aí nós já passamos a ter uma coleta de dados maiores, né? Uma maior coleta de dados. E aí com isso desenvolvemos essas competências que nos fazem enriquecer a nossa capacidade de discernimento. E isso enriquece também a qualidade das nossas decisões no nosso dia a dia, até mesmo no trabalho, na família, onde quer que nós estejamos atuando. Os regenerados são considerados criaturas sábias por seus constantes insights, isso é, compreensões súbitas diante de decisões e resoluções da vida. Só para ilustrar o insights, para quem não conhece, mas um exemplo mais conhecido é o de Arquimedes, né? Arquimedes teve aquela incumbência
dada por um rei, que era de descobrir se uma coroa era de ouro ou se ela estava com a mistura de prata, conforme as más línguas estavam asseverando. Ele havia ganhado essa coroa de alguém muito importante, e as pessoas estavam dizendo que ele havia sido enganado, que não era ouro puro, ouro puro. Só que o rei diz para Arquimedes: você não pode desmontar a coroa, mas se você conseguir, você vai ser regiamente recompensado. Se não conseguir, você vai para a guilhotina. E ele ficou, evidentemente, muito apreensivo, porque ele não sabia como é que ele ia resolver isso. Como assim? Naquela situação, não podendo desmontar a coroa, não podendo cortar, não podendo analisar, e ele passou um bom espaço de tempo ali, muito tenso, imaginando o que poderia acontecer, aliás, se sentindo perdido, né? Porque ele sabia que não ia conseguir chegar a lugar algum. Foi quando ele resolveu tomar banho. E quando ele brincava com a água na tina, ele lembrou que a prata e a coroa possuem volumes distintos, né, em relação ao peso, e que o ouro ele tem menos volume, e que a prata teria mais volume, que dessa forma bastaria pegar uma quantidade de ouro equivalente ao peso da coroa, pesar e ver se o volume correspondia. Quando ele fez a experiência, ele viu de imediato que a coroa tinha mistura de prata, sim, porque o volume era maior. Aí foi quando ele foi só retirando a quantidade de ouro, acrescentando prata no lugar, até chegar à conclusão que havia 30% de prata, sem desmontar a coroa. O que foi aquilo? Um insight. Tanto que nós temos aquela conhecida, né, imagem de Arquimedes correndo simplesmente, sem roupas, gritando: Eureka, achei! Foi o insight que ele teve. E assim acontece em muitas situações da vida. Teríamos várias situações, vários exemplos a ser narrados na nossa própria experiência. Exatamente por quê? Porque nós, à medida em que vamos conhecendo os nossos motivos internos, adentrando a nossa realidade íntima e convivendo com o nosso mundo sensorial interior, nós nos habilitamos a essa conexão com o infinito. Uma conexão que ocorre como Carl Gustav Jung já preconizava, a nível de sincronicidade. Então, evidentemente, quando nós caminhamos em direção à regeneração, nós estamos desenvolvendo esse sentido a mais, que poderíamos nos arriscar a chamar de sexto sentido. Então, os regenerados são homens e mulheres que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. Ou seja, à medida que nós vamos aumentando esse acervo, né, essa nossa capacidade de vivenciarmos de fato o autoconhecimento, a autoobservação, nós vamos também encontrando, por também desenvolvermos um melhor discernimento, nós vamos encontrando formas muito mais criativas. Aí saímos daquele efeito manada, né? De repente, a partir desse momento, nós passamos a contribuir melhor, não só com o mundo em que nós habitamos, como com a nossa família, com a casa que nós frequentamos, enfim, com o nosso trabalho, e tudo vai, sem sombra de dúvida, se ampliando. Os regenerados também reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, né? Ou seja, tudo conectado, mais uma vez, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Então a gente começa a perceber que determinadas situações são inerentes a todos os seres humanos. Então, ninguém gosta de crítica, por exemplo, então eu não vou criticar a ninguém. Eu já entendi, eu já trouxe esse aprendizado. Eu já sei como lidar com as pessoas, ainda que eu não conheça, ainda que não seja exatamente esta ou aquela, mas eu sei que alguns princípios básicos eu preciso estar considerando nas minhas relações. Assim como também aquelas pessoas que às vezes eu vou passar a conhecer melhor, eu também vou ter mais cuidado, vou ter mais tato, e aí com isso eu vou melhorando a qualidade das minhas relações. Os regenerados sempre lançam mão dos fatos passados
e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. Por exemplo, essa questão do coronavírus que nós estamos vivenciando no momento. Nós já tivemos no passado aí outras epidemias, outras pandemias, e a gente, se inclusive tivermos a oportunidade, depois recomendamos, no Livro dos Espíritos, analisar a parte que trata da lei de destruição, a gente vai ver, inclusive, que quando Kardec questiona os espíritos a respeito da necessidade dos cataclismas, o motivo ali é muito claro. É para que nós estejamos, para que nós coloquemos em xeque o nosso orgulho. Porque nessa situação, nesse momento que nós nos encontramos, quem está seguro de qualquer coisa? Até mesmo as autoridades, os cientistas, todos reféns de uma mesma situação e acontecendo algo sem precedentes para muitos de nós. O mundo inteiro parando as suas atividades em decorrência de uma doença que ninguém até o presente momento sabe exatamente como conduzir e como controlar, só sabe como amenizar seus efeitos. Então isso é exatamente o que nós vamos também compreendendo, através dessa análise contextualizada das coisas, e vamos chegando a conclusões mais ou menos óbvias. Esses que são os regenerados, que talvez um dia sejamos nós, descortinaram horizontes novos, porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações, a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Quer melhorar a vida? Às vezes basta fazer pouco, é tudo muito simples. O problema é que, na maioria das vezes, nós queremos soluções sofisticadas, mas um caderno e uma caneta podem operar prodígios. Pegar um caderno, uma caneta e anotar e tentar entender o porquê de determinados sentimentos, e com isso fazer até mesmo aquela recomendação de Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, né? Quem sabe todo dia à noite passar em revista os principais pontos do dia, fazendo um diário ou anotando apenas aquilo que nós consideramos mais importantes e estudando, tentando entender por que eu estou me sentindo às vezes tão preocupado com determinado evento. Será que, de fato, o risco é tão grande? Ou será que eu estou apenas lidando com determinados traumas do passado, seja da minha infância, ou seja mesmo de alguma vivência anterior que eu tive? Não precisa ser da encarnação passada, não, agora mesmo. E que apenas está, de alguma forma, me paralisando naquele momento. Ah, mas para que isso? Porque à medida em que nós vamos descobrindo esses nós que estão dentro do nosso psiquismo, a gente vai se libertando deles. Sim, porque não precisa, na maioria das vezes a gente trata um cavalo de batalha contra os acontecimentos e aí nós nos desarmonizamos, o que é pior. Quando na realidade, Jesus nos deu a receita: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em muitas situações, se eu olho para dentro de mim mesmo e encontro a minha verdade em relação a um determinado tema, a uma determinada angústia, a uma determinada aflição, ela simplesmente deixa de ter poder sobre mim mesmo. É impressionante. E aí eu percebo que eu não preciso fazer tanto esforço ou simplesmente desperdiçar tanta energia, porque para que eu possa desfazer a escuridão, basta acender a luz. E também os regenerados obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Olha, às vezes a gente tem necessidade de se sentir um pouco melhor e com isso queremos ter assim missões importantes. O jornal Diário da Manhã certa vez publicou uma mensagem do Hilário Silva muito interessante, em que alguém teria ido numa reunião mediúnica e que recebeu ali a informação de que teria uma missão tão importante que somente ele seria capaz de realizar.
E ele ficou a semana toda feliz com relação àquela revelação e tentando entender que missão era essa tão importante, que só ele seria capaz, que mais ninguém seria capaz. E ele conversava com as pessoas e ficava tentando entender, mas por fim, ele viu que não ia descobrir. Teria que voltar lá e perguntar para aquele mentor espiritual. Aí foi quando ele, retornando ali, falou: mestre, na última reunião o senhor me disse que eu teria uma missão tão importante que somente eu seria capaz de realizar. Eu pensei e não consegui descobrir de que se trata. O senhor pode me auxiliar? Foi quando aquele espírito disse para ele: sim, meu irmão, a missão tão importante que somente você será capaz de realizar é a sua reforma íntima, é a sua transformação interior. E ele, naquele momento, claro, não deixou de se sentir muito frustrado, porque ele achou que era uma missão externa. Não, a nossa missão mais importante, sem sombra de dúvida, é saber como realmente a gente é. Não querer se sentir missionário, não querer se sentir como sendo o enviado. Não, a pessoa normal. Porque, sem sombra de dúvida, nós vamos compreendendo, à medida que vamos avançando nesses conceitos, que as pessoas que estão migrando, caminhando para o mundo de regeneração, não são pessoas que viveram um processo de santificação, mas são pessoas que viveram um processo de humanização. E aí a gente vai percebendo que as nossas perspectivas, as nossas expectativas em relação a tudo isso, precisam também ser repensadas. E aí, de acordo com o Hamed, os regenerados retiraram máscaras que inicialmente lhes davam certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas os aprisionavam por entre grilhões e opressões. Porque, é claro, nós sabemos, recentemente a Ana Teresa, numa palestra no Congresso Espírita de Goiás, ela disse que nós temos, num determinado momento, que lançar mão de recursos na nossa infância, na nossa adolescência, e que são importantes naquele momento. A máscara é um deles. Só que chega o momento em que nós nos tornamos escravos desses próprios recursos e precisamos abrir mão. E no caso, a máscara, que é essa persona, muitas vezes nos nos coloca para representar um papel perante a vida que, de alguma maneira, nos faz ser mais aceitos, né? Porque a gente é o bonzinho, a gente é aquele que diz sim para todo mundo, mas num certo momento aquilo se torna tão pesado que a gente chega à conclusão que não adianta a gente prosseguir com aquela mesma visão. Ou seja, é melhor sermos quem realmente nós somos, porque aí nós temos o nosso ponto de partida. E partindo para a conclusão, aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem a sua própria cota de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido predeterminada. Então, de fato, nós não estaríamos nessa condição diante de um grande teatro, diante de um grande cenário. Não. Nós passamos realmente a viver a nossa realidade, voltando para dentro da nossa percepção, voltando para dentro do nosso próprio sentimento, entendendo que fomos criados e estamos na condição evolutiva que precisamos estar nesse momento. E não precisamos de querer ser diferente disso, porque sermos diferente do que somos, isso é sermos fariseus, isso é sermos hipócritas, é sermos aquele papel, adotarmos aquele papel tão combatido por Jesus, porque aparentemente era, sem sombra de dúvida, os fariseus, aqueles que mais, vamos dizer, que Jesus mais se importava, porque eles estavam deturpando não apenas a sua mensagem, mas deturpando a visão do povo a respeito da sua própria espiritualidade. E, finalmente, regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Ou seja, aqueles que se reabilitaram
E assim como Paulo de Tarso, no caminho de Damasco, tiveram a sua queda, entenderam finalmente o seu lampejo final, e que num ato de humildade puderam afirmar: Senhor, o que queres que eu faça? Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor, porque Jesus é o sublime governador da terra, mas como o próprio livro dos Espíritos nos coloca, é o nosso modelo e guia. Nós não podemos ter Jesus como algo tão distante, muito pelo contrário. Jesus, sendo modelo, é passível de ser também seguido e ser imitado, embora, claro, a gente o faça da nossa maneira, mas ele é apenas o nosso referencial. Por fim, reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Eu posso ter errado, eu posso ter me enganado muito, mas eu não sou um erro, eu não vou ficar paralisado no erro. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, porque à medida em que eu tenho comigo um menor nível de exigência, eu também tenho em relação ao meu próximo, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Então, como nós tivemos a oportunidade de afirmar, com esses conceitos nós vamos entendendo a forma mais adequada de caminharmos em direção a esse mundo de regeneração. Esses são os desafios que nos cabe. O desafio de nos tornarmos melhores, não simplesmente através de uma máscara ou de atitudes externas, comportamentais, mas puramente e simplesmente através do autoconhecimento, do reconhecimento da nossa própria realidade íntima e, sobretudo, através do discernimento que nós vamos adquirindo. Que seja essa a nossa mensagem, que seja essa a nossa reflexão. E concluindo esse nosso trabalho, como não poderia deixar de ser, façamos agora uma vibração por todo o planeta Terra, por todos os países que estão nesse momento passando pelo flagelo dessa epidemia, dessa pandemia. Que possamos nos lembrar daqueles que estão simplesmente nos leitos dos hospitais, nas UTIs, daqueles que tiveram seus parentes desencarnados, levados para o mundo espiritual de uma forma súbita. Que possamos aproveitar esse momento para elevar o nosso pensamento a Jesus e dirigir a essas pessoas esse nosso pensamento de paz. E, sobretudo, que possamos também colocar a nossa família nesse momento diante da espiritualidade. Senhor Jesus, sabemos que Tu tendes conhecimento de tudo que passa pelo planeta Terra nesse momento. Mas nesse instante queremos dar a nossa colaboração para esses Seus abnegados mensageiros, socorristas que estão atuando de maneira ininterrupta em direção, principalmente junto a esses sofredores, atacados por essa moléstia cruel e por tantas outras que levam as pessoas a sofrimentos atrozes. Senhor Jesus, nesse momento nós te pedimos que os Seus mensageiros se façam presentes e se fortaleçam junto a cada alma sofredora em todo o nosso planeta, na China, na Itália, na Espanha, em toda a Europa, que nesse momento está lidando não apenas com a doença, mas também com o flagelo do medo, da insegurança, da incerteza. E, sobretudo, que a falange de Ismael possa, nesse momento, derramar sobre todo o nosso país a cura, e possa derramar sobre o nosso país,
sobretudo as suas bênçãos inesgotáveis, e que possamos todos ter em nossos corações e em nossas mentes a certeza inabalável de que não estamos sós, que temos a Ti, Jesus, conosco a cada passo do caminho, e que, sobretudo, possamos também compreender os motivos pelos quais estamos vivenciando esses momentos e o que podemos fazer para, quando passar essa tempestade, o que nos reserva mais além. E que, por fim, Mestre, possamos nós compreender também e termos a certeza, não perdermos a esperança, mas compreender os motivos, às vezes, das nossas angústias, dos nossos medos e das nossas preocupações. Mas, acima de tudo, conservarmos o otimismo na certeza de que haveremos de juntos, fazendo a parte que nos cabe, controlar essa pandemia que nesse momento se apresenta no nosso planeta e no nosso país. E que possa nos auxiliar, Senhor. Colocamos diante de Ti também nossos familiares, colocamos diante de Ti nossos amigos, todos os frequentadores dessa casa, desse lar espírita Francisco de Assis. Aonde cada um estiver nesse momento, que receba os eflúvios e os bálsamos que fazem com que cada um se sinta revigorado para a luta e, sobretudo, para a reação. Muito obrigado, Senhor Jesus. E com esta certeza de que estás junto de nós e que assim prosseguirás, nós damos por encerrada essa transmissão e encerrado esse evento virtual do Lar Espírita Francisco de Assis. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e até a nossa próxima transmissão.